Olá, seja bem-vindo. Meu nome é César, eu sou professor de matemática. Esse vídeo é referente ao módulo 1 do ensino médio. No exercício 1, nós vamos falar um pouco sobre funções. O que é função? Função é uma lei matemática que relaciona duas ou mais grandezas que variam entre si. Um exemplo: quanto mais você deixar o seu carro num estacionamento, mais você irá pagar. Quanto mais você fizer compra, mais irá gastar. Exercício 1. Antônio tem uma empresa que produz suco de frutas. Todo mês, além de uma despesa fixa de R$ 3.000, ele gasta 20 centavos para produzir cada litro de suco. Em um certo mês, a empresa produziu 5.000 litros do suco. Qual foi o gasto total nesse mês? Y é o total de despesas, né? O que ele gastou no mês. X é a quantidade de litros que ele produziu no mês todo. No nosso exercício aqui, equivale a 5.000 litros. E agora vamos montar a função, que vai ser y igual 0,20, que equivale a despesa que ele teve por litro fabricado, né? O litro fabricado eu vou chamar de X, mais 3.000 de despesas fixas. Então, no lugar do X, eu vou substituir por 5.000. Então, eu vou grifar aqui para você entender, ó. Aqui o X vai ser substituído por esses 5.000 aqui. Então, vamos ver agora como vai ficar. Y é igual 0,20 vezes, que é um pontinho agora, 5.000 mais 3.000 de despesas fixas. Olha lá, eu coloquei em vermelho para você observar. Então, ó, no lugar do X foi colocado o 5 aqui, ó, 5.000, ó. Então, vamos voltar a continuar a resolução. Agora, eu vou multiplicar 0,20 por 5.000. Então, vamos ver como fica. Eu vou fazer do lado aqui. Então, vai ser 5.000 vezes 0,20. 0,20. Muito bem, eu multiplico todos os números, tá? Então, 0 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 0 vai dar 0, e 5 vezes 0 vai dar 0. Mais, agora o 2. 2 vezes 0, 0, acompanha comigo. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10. Vou somar tudo agora. 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0 e 1. Esse número, ele tem duas casas decimais, né? O 0,20. Tem dois números depois da vírgula. Aqui, eu vou grifar para você aqui, ó. A parte em vermelho. Muito bem. Então, no número de baixo, eu vou contar duas casas e pôr a vírgula, tá? Aqui, ó, vírgula. No nosso caso aqui, deu 1.000. Então, y, vamos voltar para a conta. Y é igual 0,20 vezes 5.000 equivale a 1.000. Mais 3.000 de despesas fixas. Ou seja, então, ele gastou aqui R$ 4.000 no mês fabricando 5.000 litros de suco. No exercício 2, diz respeito aos números inteiros. Vamos ver o exercício? Mariana tem R$ 650 em sua conta bancária. Ela pagou uma compra de supermercado com um cheque no valor de R$ 500. Em seguida, ela esteve em um caixa eletrônico e sacou R$ 200 em dinheiro. Depois, ela emitiu outro cheque no valor de R$ 100. Qual é o saldo da conta de Mariana? Nós conhecemos os números inteiros e trabalhamos com eles diariamente. São os números positivos e os números negativos. Eu vou montar aqui a reta numérica, tá? Então, aqui é um esboço da reta. Vai ficar assim. Essa é a representação da reta numérica. No meio, eu vou colocar o zero, ele sempre está.
No lado direito, o lado direito sempre ele é representado pelos números positivos. Então nós vamos relacionar com as coisas boas, coisas positivas. Então, o 1 positivo, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. É infinito, tá? No lado esquerdo, eu vou relacionar com as coisas negativas, ou seja, sinal de negativo. Então vai menos 1, menos 2, menos 3 e vai para o infinito aí. Os dois lados são infinitos. O infinito para o lado do negativo e o infinito para o lado do positivo, tá? Esses números, eles são utilizados por nós diariamente. Agora, a grande dificuldade que a maioria tem são nas operações, as continhas com esses números, né? Vou dar um exemplo para você entender. Menos 5 mais 4 é igual. Vamos entender. Muitos de vocês fazem regrinha de sinais em todos os cálculos. Nesse caso aqui eu não posso aplicar a regrinha de sinais. Vamos entender que o menos 5, eu vou grifar aqui para você ver, o menos 5 aqui, ó, ele está negativo, ele tem um sinalzinho de menos na frente. E o 4, ele está positivo. Então, como que eu vou resolver isso? Eu vou dizer o seguinte, que o menos 5, eu estou devendo 5. E o 4, eu tenho 4. Então, pela lógica, vai ser devo 5 e tenho 4, ou devo 5 e paguei 4. Se eu estou devendo 5 e paguei 4, eu fiquei devendo 1. Note que eu coloquei até em vermelho para fixar bem. Se eu devo 5 e tenho 4, então eu estou devendo 1. Vamos para o próximo exemplo aqui. Tenho 7, então mais 7. E devo 3. Qual vai ser o resultado? Se eu tenho 7, tenho R$7 e devo 3. Então, eu paguei os 7 e me devolveram 4. Então, na realidade, aqui eu tenho 4 positivo, né? Não preciso pôr o sinal de mais, porque se não for mais, será menos. Muito bem, professor, quando que eu vou utilizar regrinhas de sinais? Você só vai utilizar a regrinha de sinais quando for vezes ou divisão. Então vamos ver agora, eu vou limpar a tela para nós, para a gente ver como que vai ficar isso aqui. Menos 2, entre parênteses, menos 2, vezes, é o pontinho, né, como nós vimos no anterior, mais 3. Primeira coisa, agora eu não devo nada e não tenho nada, eu tenho que fazer regrinhas de sinais. Quando os sinais forem diferentes, o resultado sempre vai ser negativo, tá? Então, ó, primeiro, eu vou fazer aqui, menos com mais vai dar menos. Agora eu multiplico os números, 2 vezes 3, 6. Muito bem, acabou, não tem mais nada. Agora, se for divisão, mesma coisa. Um outro exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, mais 3 dividido por mais 3. Primeiro as regrinhas de sinais, tá? Então, mais com mais vai dar mais. 3 dividido por 3 vai ser 1. A maneira correta de se dizer é o seguinte. No primeiro exemplo, é menos vezes mais. No segundo exemplo, é mais dividido por mais. Mas, usualmente, fica mais prático nós falarmos menos com mais com menos e assim por diante. Tá bom? Muito bem, essa foi a explicação básica aí sobre os números inteiros. Agora, vamos para o exercício. Vamos ver como que vai ficar. A Mariana, ela tem a conta bancária, tá? E o saldo dela é de R$650. Tá lá no banco, R$650. Ela foi ao mercado e gastou R$500.
Então ela foi lá no mercado, fez as compras dela e passou o cartão. Gastou R$ 500. Então eu vou colocar sinalzinho de menos porque saiu do banco, né? Em seguida, ela foi no caixa eletrônico e sacou R$ 200. Também saiu da conta dela R$ 200. Tá aqui. Então ela foi ao mercado, gastou R$ 500, foi no caixa eletrônico e gastou 200. Em seguida passou um cheque, né? Em algum momento ela foi lá e passou um cheque de R$ 100. Então também saiu da conta dela R$ 100. Agora, qual será o saldo dela? Muito bem. Primeiro, eu vou somar o total de despesas, o que ela gastou, e depois ver como que vai ficar. Muito bem. Ela gastou 500, gastou 200, gastou 100, então o total de gasto dela foi R$ 800. Muito bem, ela teve um gasto aí de R$ 800. Só que ela tinha R$ 650 no banco. Então vai ser R$ 650 menos 850, aliás, menos R$ 800. Ou seja, ela vai ficar devendo R$ 150. O saldo dela será negativo em R$ 150. Agora que você já entendeu um pouco sobre os números inteiros, é capaz de resolver o próximo exercício. Vamos lá? O resultado da expressão, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, menos 8, fecha parênteses, mais, abre parênteses, menos 20, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, menos 5, fecha parênteses. É um número? Alternativa A, ímpar positivo. Alternativa B, par positivo. Alternativa C, ímpar negativo. Alternativa D, par negativo. Nesse exercício, eu tenho a seguinte situação. Eu vou ter menos 2 vezes menos 8 mais menos 20 dividido por menos 5. Como que eu vou resolver essa expressão? Primeiro, dá para fazer de uma vez, tá? Fazer o parzinho aqui, né? O parzinho com vezes e o outro parzinho aqui com a divisão. Só que eu gosto de resolver passo a passo, né? Então, primeiro eu vou desenhar uma casinha aqui, ó. Nessa expressão, eu vou utilizar o método resolvendo primeiro a multiplicação e copiar tudo que eu não utilizei, e assim por diante. Primeiro, lembrando que na multiplicação, quando tem sinalzinho de vezes, que é o pontinho, eu tenho que fazer a regrinha de sinais, tá? Então vamos ver como vai ficar aqui. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 8, 16. O que eu não utilizei, eu vou copiar. Então, mais, abre parênteses, menos 20, fecha parênteses, dividido por menos 5. Agora, eu não posso resolver a continha de mais, ou seja, essa parte que tem o sinalzinho aqui de mais, ó. Eu tenho que prestar atenção e resolver o que tem o sinalzinho de divisão. Então vamos ver como fica. Tudo que eu não for utilizar, eu vou copiar. Então vai ser mais 16 mais 16 mais. Agora eu vou resolver a regrinha de sinais aqui. Então vamos ver. Menos com menos vai dar mais. Abro parênteses e coloco o sinalzinho de mais. 20 dividido por 5 vai ser 4.
e fecho parênteses. Agora eu só tenho mais. Vou tirar dos parênteses. Então, mais 16. Regrinha de sinais. Mais com mais vai dar mais. Então, no lugar aqui embaixo, eu vou pôr mais. E copio 4. 16 mais 4 será 20. Não preciso pôr o sinal. Então, é a letra B. Nesse exercício, nós vamos aprender um pouco sobre frações. Frações está no nosso dia a dia. Quando você vai fazer um bolo, por exemplo, meia xícara de farinha, 3/4 de água, nós utilizamos diariamente as frações. Muitas vezes nós não entendemos para que serve. Vamos entender um pouquinho mais? As frações irredutíveis de 0,15 e 6,5 são, item A, 1 sobre 20 e 15 sobre 2, item B, 15 sobre 10 e 6 sobre 5, item C, 15 sobre 2 e 65 sobre 100, D, 3 sobre 20 e 13 sobre 2. Nesse exercício eu tenho dois números decimais, que é o 0,15 e 6,5. Eu quero saber qual a fração irredutível desses dois números, né? E marcar qual é a alternativa correta. Então, primeiro, vamos resolver o 0,15. Vamos analisar esse número. O 0,15, ele tem uma vírgula e duas casas decimais, ou seja, dois números depois da vírgula, né? Então, eu vou passar esse número para fração. Aliás, eu vou transformar em fração. Como que eu vou fazer? Primeira coisa é copiar um número diferente de zero. Embaixo desse número diferente de zero, no caso 15, eu vou sempre colocar o número 1 e contar quantos números tem depois da vírgula, né? No nosso caso aqui, o 15, ele tem dois números depois da vírgula. Aliás, o 0,15, ele tem dois números depois da vírgula. A quantidade de números depois da vírgula é a quantidade de zeros que eu vou colocar ao lado do 1. Então, serão 2 zeros. Muito bem, 15 sobre 100. Agora, como que eu vou calcular o número, a fração irredutível? Eu vou analisar o 15. O 15, ele é um número terminado em 5. Esse número terminado em 5, ele está na tabuada do 5, ele é divisível por 5. E o 100, ele é terminado em 0, ele também é divisível por 5. Então, eu vou dividir os dois por 5. Ou seja, eu tenho que ter muita atenção que na hora que eu for simplificar essa fração, ela sempre tem que ser simplificada pelo mesmo número, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. No caso aqui, ele vai ser dividido por 5. Então, dividido por 5, dividido por 5. Muito bem. Agora, vamos ver. 15 dividido por 5 vai ser 3. E 100 dividido por 5 vai ser 20. Será que essa fração é irredutível? Vamos analisar. O 3 é um número primo. Ele só é divisível por 1 e por 3. Portanto, o 20 ele é divisível por 2. E não é divisível por 3. Ou seja, eu não consigo dividir os dois, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, pelo mesmo número. Nesse caso aqui, encontrei a fração irredutível. Então, a fração irredutível do 0,15 vai ser 3 sobre 20 avos. Muito bem. Agora, vamos para o seguinte, 6,5. O 6,5, para transformar em fração, eu vou analisar. Eu vou pegar todos os números diferentes de 0, tá? No caso aqui é o 6 e o 5. 65. Embaixo do 65, eu também vou colocar o 1, isso é regra. Eu vou colocar o 1 e a quantidade de zeros que tiver depois da vírgula. No caso aqui do 6,5, ele só tem
um número depois da vírgula. Então, eu vou colocar 1, 0. Muito bem, 65 sobre 10. Agora eu vou aplicar o mesmo método do item anterior, tá? 65, 5, esse número termina em 5, então ele é divisível por 5. E o 10 também é divisível por 5. Então, ambos são divisíveis por 5. Então, 65 eu vou dividir por 5 e 10 eu vou dividir por 5. E agora, 65 dividido por 5 vai ser 13. E 10 dividido por 5 vai ser 2. Deixa eu acertar, senão aparece o sinalzinho de menos aqui. Então, 65 dividido por 5 vai ser 13 e 10 dividido por 5 vai ser 2. A resposta do nosso exercício vai ser a letra D, que é 3, que é igual a 3 sobre 20 e 13 sobre 2. Essas duas frações são frações irredutíveis do 0,15 e 6,5. Já para resolver o exercício 5, nós temos que entender um pouquinho sobre as equações, as suas resoluções e a representação do resultado. Se vai ser um número inteiro, se vai ser um número primo, se vai ser um número racional. Mas para isso vamos repassar um pouco alguns conteúdos. Vamos ver? Qual das equações abaixo representa um número racional não inteiro? Alternativa A, 3x menos 9 igual a 0. Alternativa B, 4x menos 2 igual a 0. Alternativa C, x mais 3 igual a 0. Alternativa D, 5x mais 25 igual a 0. Para continuarmos o conteúdo, temos que relembrar alguns itens importantes, né? Então vamos entender primeiro o que são números primos. Então, números primos são números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Exemplo: o 2, o 3, o 5, o 7 e assim por diante. 3 pontinhos porque não tem fim. Agora, os números naturais. Os números naturais são os números positivos, tá? Naturais. São os números positivos. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Eles são infinitos. Os números inteiros nós já vimos no exercício anterior, mas eu vou colocar um exemplo aqui. Inteiros. Os números negativos e os números positivos. Vou começar com 3 pontinhos, porque eles também não têm fim. Exemplo: menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. 3 pontinhos. E os números racionais? Os números racionais são os números fracionários, tá? São as frações racionais. São as frações que são representados com 3 pontinhos, que eles também podem ser negativos e positivos. Vai ser meio, 1/3, 1/4 e assim por diante. Agora, vamos resolver o exercício, né? Eu tenho no exercício 5 4 equações. E eu vou ter que resolver uma a uma para saber qual delas o resultado vai ser um número racional. Então, no item A é o seguinte: vai ser 3x menos 9 igual a 0. Eu vou resolver para descobrir se o resultado vai ser uma fração. O menos 9... ele está negativo aqui, ele vai para o outro lado e fica positivo. Então, vamos ver como vai ficar aqui. 3x igual a 9. Muito bem. O 3 está multiplicando o x aqui, ó. O 3 está multiplicando o x. Ele vai passar para o outro lado dividindo o 9. Então, vai ficar da seguinte forma:
x igual 9 dividido por 3. 9 dividido por 3, nós sabemos que vai dar 3. Então, o item A não deu uma fração, e sim um número natural ou um número inteiro, tá? Vamos para o próximo item aqui. O item B. O item B vai ser 4x menos 2 igual a 0. Também vamos resolver o mesmo sistema. O menos 2 está desse lado, passa para o outro lado, positivo. Vai ficar da seguinte forma: 4x igual a mais 2. Eu resolvi colocar mais 2 nesse exercício, tá? Mas não precisaria. O 4 está multiplicando o x aqui, ó. Ele vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar da seguinte forma: x é igual 2, não preciso pôr o sinal, dividido por 4. Muito bem, 2 dividido por 4. Nós já vimos as frações irredutíveis, né? Eu tenho que simplificar esses números. Tanto o 2 quanto o 4. Nós sabemos que os dois dá para dividir por 2, porque eles estão na tabuada do 2. Vou dividir os dois aqui por 2, tanto em cima quanto embaixo, tá? E vou chegar à conclusão que 2 dividido por 2 vai dar 1. E 4 dividido por 2 vai dar 2, ou seja, o item B deu um número racional, ou seja, uma fração. É a resposta do meu exercício. Portanto, já que nós resolvemos o exercício anterior, agora seremos capazes de resolver o próximo, né? Que também é resolução de equações e analisar os seus resultados. Vamos lá? A solução da equação x mais 4 igual a 3 é: alternativa A, um número primo. Alternativa B, um número inteiro. Alternativa C, um número natural. Alternativa D, um número par. Eu tenho a seguinte situação: x mais 4 igual a 3. Eu vou resolver o exercício, a equação, e analisar o resultado. E vou ver em qual item ele se encaixa. Eu quero saber se ele é um número primo, se ele é um número inteiro, se é um número racional, se é um número par, e assim por diante. Vamos ver. X mais 4 igual a 3. O 4 está positivo, né? Ele está aqui positivo, ele vai para o outro lado, invertendo o sinal, ou seja, ele vai negativo. Então, vai ficar x é igual menos 4 mais 3. Não vou fazer regrinha de sinais aqui, lembrem-se, né? Na hora eu tenho um menos aqui e o mais aqui, ou seja, devo 4 e paguei 3. Se eu devo 4 e paguei 3, eu estou devendo 1. Eu fiquei devendo 1. Então, esse número é um número inteiro, ou seja, ele é um número inteiro porque ele é negativo aqui, tá? O exercício 7 e o exercício 8 são referentes a equações de segundo grau. Vamos aprender mais um pouquinho? Na equação 9x² menos 18x menos 7 igual a 0, os coeficientes são... Nesse exercício eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma equação de segundo grau, onde 9x² menos 18x menos 7 igual a 0. Eu quero saber quais são os coeficientes dessa equação. O que são os coeficientes? Uma equação de segundo grau, ela é apresentada da seguinte forma: A, B e C. X² mais x mais o C igual a 0. Essa é uma equação do segundo grau, né? Então, A, B e C são os coeficientes.
Qual o valor do A, qual o valor do B e qual o valor do C? Então vamos entender. O A, ele é o número que está ao lado do x ao quadrado. No caso aqui vai ser 9. O B, o número que está do lado do x. No nosso caso aqui vai ser menos 18. E o C é o número que não tem letra. No nosso caso aqui é igual a menos 7. Essa equação é uma equação de segundo grau completa. Ela é formada pelo A, pelo B e pelo C. Tá? Então os coeficientes, o valor dos coeficientes são: o A é igual a 9, o B é igual a menos 18 e o C é igual a menos 7. As raízes da equação x ao quadrado mais x menos 20 igual a zero são... Eu tenho a seguinte equação: x ao quadrado mais x menos 20 igual a zero. Para descobrir as raízes, eu vou ter que resolver e utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Mas vamos por parte. Primeiro, eu tenho que definir os coeficientes. Qual o valor desses coeficientes? Eu tenho o A, o B, o C. Então, o valor do A, valor do B e valor do C vai ser o seguinte. O A é o número que está do lado do x ao quadrado. No caso aqui é 1, porque não tem número. O B é o número que está do lado do x. No caso aqui não tem número, vai ser 1 também. E o C é um número que não tem letra. No nosso caso aqui é menos 20. Achei o valor dos 3 coeficientes. Agora eu vou substituir na primeira fórmula de Bhaskara, que diz o seguinte: delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c. Delta igual. Agora eu vou pegar o valor dessas letras, do A, do B e do C, e substituir na equação. Vamos lá. B ao quadrado, o valor do B é 1. Então, no lugar do B, eu vou pôr 1. Ficará assim: 1 ao quadrado, menos, que é da fórmula, 4, que é da fórmula, vezes, que é da fórmula. Eu copio. O valor do A é 1, então, no lugar do A, eu vou pôr 1. E o valor do C é menos 20. Então, no lugar do C, entre parênteses, coloco 20. Muito bem. Já substituí. Agora eu vou resolver. Lembrando que eu tenho essa parte aqui, ó. Tem sinal de menos e é tudo vezes. Então, eu tenho que fazer a regrinha de sinais e multiplicar tudo aí. Não posso esquecer disso, senão eu erro o exercício. Tudo que eu não for utilizar, eu vou copiar. Então, delta igual a 1 ao quadrado. Faço a regrinha de sinais entre os 3 números. O 1, ele não tem sinal, então ele é positivo. Então, eu faço menos com mais vai dar menos. Menos com menos vai dar mais. Então, a resposta aqui vai dar negativa. E multiplico. Aliás, a resposta vai dar positiva, tá? E aí, agora eu vou multiplicar tudo. 4 vezes 1 vezes 20. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 20 vai dar 80. Delta é igual. Agora eu vou me preocupar com 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Então, vamos ver aqui. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Que vai dar 1. Não é 1 ao quadrado, ele não é 1 vezes 2. Isso está errado. Não posso esquecer disso. A maioria erra e coloca aí, faz a multiplicação errada, tá? Então, 1 ao quadrado vai ser 1, que a resposta aqui vai ser 1, mais 80. Delta igual a 81. Muito bem, achei o valor do delta. Agora eu vou continuar a equação, né? A segunda parte da fórmula. X é igual menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2 vezes a. Mesmo método, vou pegar o valor do a, do b e do delta e substituir na fórmula, né? Então vamos ver como fica. X é igual menos b. O b equivale a 1. Nós
Vamos lembrar que nós utilizamos os coeficientes desde lá na hora que nós resolvemos a primeira parte da equação. Aqui eu vou utilizar também. Então, o B equivale a 1. Mais ou menos, o valor do delta nós encontramos, que é o 81. Então, no lugar do delta, eu vou pôr 81. Sobre 2 vezes A. O A é 1, então no lugar do A eu vou pôr 1 também, não posso esquecer disso. Agora eu vou separar as duas, lembrando que eu tenho 2 sinais aqui, ó. Então eu vou separar esses sinais aqui para ficar tudo mais fácil, tá? Então vamos ver como que fica. X é igual menos 1 mais raiz quadrada de 81. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 81? É 9. 9 vezes 9 é 81. Então, para resolver uma raiz quadrada, eu tenho que descobrir um número que vezes ele mesmo que dá o valor que está dentro do radical. No nosso caso aqui, 81 é 9 vezes 9. Vamos supor que fosse raiz quadrada do 4. Eu sei que 2 vezes 2 vai dar 4. Então, a raiz quadrada do 4 vai ser 2. Que não é o nosso caso aqui, né? O nosso caso é o 81. Nós sabemos que 9 vezes 9 vai dar 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. E 2 vezes 1, 2. Mesma coisa eu vou fazer com menos, tá? Então, x é igual a menos 1 menos 9 dividido por 2. O primeiro valor ali, a primeira parte da equação, eu vou chamar de x1, que é aqui. O segundo eu vou chamar de x2, que está aqui, ó. E agora eu vou resolver os dois separadamente. Então, vamos lá. O primeiro, o menos 1 mais 9. Menos 1 é negativo, mais 9 é positivo. Então, eu devo 1 e tenho 9. Se eu devo 1 e paguei 9, eu fiquei com 8. E o 2 acompanha. 8 dividido por 2 vai ser 4. Primeira parte está ok. Agora, a segunda, x2. Devo 1, devo 9. Se eu devo 1 e devo 9, eu estou devendo 10. 10 e o 2 acompanha. Menos 10 dividido por 2 vai ser menos 5. Portanto, as raízes da nossa equação será menos 5 e o 4. Já no exercício 9, 10, iremos aprender um pouquinho mais sobre os triângulos, a sua condição de existência, ou seja, quando eu posso construir um triângulo e ele irá existir realmente? Como calcular o valor do lado sem conhecer o outro ou conhecendo um lado? Enfim, iremos analisar todos os itens para que você entenda um pouquinho mais. Vamos lá? Para que um triângulo exista, ele precisa satisfazer a condição de existência, que diz que o maior lado de um triângulo tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Sendo assim, qual das alternativas abaixo representa medidas que são possíveis para se formar um triângulo? Item A, 14 centímetros, 10 centímetros, 2 centímetros. Item B, 15 centímetros, 10 centímetros, 7 centímetros. Item C, 10 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros. Item D, 12 centímetros, 8 centímetros e 3 centímetros. Nesse exercício, eu quero saber qual das alternativas eu vou conseguir construir o triângulo utilizando as medidas, o valor de cada lado, né? Então, no item A, eu tenho a seguinte situação. Vamos ver. O maior lado equivale a 14 centímetros. O outro lado equivale a 10 centímetros e o outro 2 centímetros. Para existir esse triângulo, a soma dos dois menores lados tem que ser maior
que o maior lado do triângulo. Observe que o maior lado do triângulo equivale a 14 centímetros. Ou seja, se eu somar 10 e o 2 e for maior que 14, vai existir esse triângulo. Se for menor, não vai existir. Então, vamos ver. 14, ele é maior que 10 mais 2. 14 é maior que 12. Isso significa que eu não irei conseguir construir um triângulo utilizando essas três medidas, 14, 10 e 2. Agora, vamos para o próximo item aqui. O item B. O maior lado equivale a 15 centímetros. O outro lado equivale a 10 centímetros e o outro 7 centímetros. Vamos ver se nós vamos conseguir construir um triângulo utilizando essas três medidas. Muito bem, 15, ele é menor que 10 mais 7. 15 é menor que 17. Ou seja, eu irei conseguir construir um triângulo utilizando essas três medidas. Por quê? A soma dos dois menores lados é maior que o maior lado do triângulo. Então, a resposta do exercício é item B. O triângulo é objeto de estudos de vários especialistas ao longo da humanidade. Seus estudos estão relacionados à solução de problema para encontrar medidas. Assinale entre as alternativas abaixo uma aplicação possível no estudo dos triângulos. Item A. É possível calcular a medida do lado de um triângulo retângulo conhecendo apenas um dos seus lados. Item B. É possível calcular a medida do lado de um triângulo retângulo conhecendo a medida do ângulo reto e de um lado. Item C. É possível calcular a medida de um ângulo obtuso de um triângulo retângulo conhecendo a medida de um outro ângulo. Item D. É possível calcular a medida do lado de um triângulo retângulo conhecendo a medida de outro lado e a medida de um ângulo agudo. Nesse exercício, eu vou ter que testar cada uma das alternativas para ver se é possível calcular o valor do x, ou seja, o valor desconhecido. Então, no item A, eu tenho a seguinte situação. Muito bem, o triângulo retângulo, onde eu conheço o valor de um lado, vou colocar a hipotenusa igual a 5 centímetros. E quero descobrir o valor do x. Não tenho mais nenhuma informação. É possível calcular o x dessa forma? Não, não é possível. Por quê? Para calcular o valor do x, eu vou precisar de mais uma informação. Eu preciso conhecer pelo menos o valor de um lado para utilizar o teorema de Pitágoras. Nesse caso, eu só tenho o valor desse lado aqui, do 5. Eu não consigo, somente com essa informação, calcular o valor do x. Então, não é possível. Vamos ver na alternativa B. Na alternativa B, eu tenho o triângulo retângulo. É possível calcular a medida de um lado. Vou colocar esse lado aqui, x. Conhecendo somente o ângulo, o valor do ângulo reto, no caso aqui 90 graus, não é possível, tá? Todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Eu precisaria de mais duas informações, né? Eu preciso o valor de um lado e um valor de um ângulo para poder conseguir. Com essas informações somente não é possível. Vamos para o item C. É possível calcular o valor de um ângulo obtuso conhecendo o valor de um ângulo, de um outro ângulo aqui, no caso o ângulo agudo? Não, não é possível, tá? Todo triângulo retângulo não pode ter um ângulo obtuso. Por quê? O triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, que eu chamo de ângulo reto. E os outros dois ângulos são ângulos agudos. Então, eu vou dar o valor de 45 graus e 45 graus aqui. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus. Um ângulo obtuso, a medida dele é
maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, um triângulo e retângulo é impossível eu ter um ângulo obtuso. Então, não é possível calcular aí. Vamos para o próximo, para o item D. No item D, eu tenho triângulo, retângulo, onde eu preciso descobrir o valor de um lado, sei lá, eu vou colocar aqui. Preciso descobrir o valor da hipotenusa, né? Conhecendo a medida de um lado, então eu conheço a medida de qualquer um dos dois lados, vou colocar aqui 5 centímetros. E de um ângulo agudo, o ângulo agudo aqui vou pôr 45 graus. Então no item D, é possível calcular o valor de x, conhecendo o valor de um lado e um ângulo agudo? Sim, é possível, tá? A letra D é possível por quê? Utilizando a trigonometria, eu consigo, pelo seno, pelo cosseno, pela tangente, calcular o valor de x. Então, na letra D, é possível calcular sim. Por fim, nossa aula termina aqui. Muito obrigado e até a próxima.